Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem vos fala é o Gabriel e sejam todos muito bem-vindos ao canal Jeito Biel. Hoje estamos aqui para falar de um clássico da literatura que é o senhor Sherlock Holmes. E foi inclusive o motivo de eu procurar a primeira camisa em vermelho que eu achei no meu guarda-roupa. Porque hoje a gente vai estar comentando sobre Sherlock Holmes, um estudo em vermelho. Um livro que eu gostei muito, já foi a minha segunda lida nele. E, sinceramente, eu não sei por que raios que eu não gravei um vídeo na primeira, porque eu gostei muito disso aqui. Já vou adiantando, né? Bom, antes de falar sobre a história e tudo mais, eu queria contar como é que eu conheci, né, a leitura, assim, do Sherlock Holmes, as histórias dele nos livros, né, as originais. Eu, numa dessas feirinhas, assim, do shopping, acabei me deparando e, assim, histórias detetivescas, acho que essa palavra existe, não sei, me intrigam de certa forma. E Sherlock Holmes, o detetive mais famoso do mundo, né? Eu falei, por que não? Nunca tinha parado pra pensar em ler Sherlock Holmes e quando vi ali na minha frente eu falei, tá, eu vou ver isso aqui. Só que tinham dois livros lá, e era O Cão dos Baskerville e Um Estudo em Vermelho. Bom, adivinha qual foi que eu comprei primeiro, né? O Cão dos Baskerville. E isso pra mim foi um erro. Eu acabei não gostando tanto da história porque o Sherlock não é tão presente nela. E isso pesou muito, porque foi minha primeira experiência e eu queria ver o Sherlock Holmes em ação, mas durante cerca de mais da metade da história, o Sherlock não aparece, ele simplesmente não aparece. É crucial para a história, no final você entende? Mas para quem comprou querendo ver o cara em ação, vendo a cena do crime lá e não sei o que, não, isso aqui foi tal coisa, não sei o que, a lá Batman, né? Se bem que o Batman na verdade é vertente de Sherlock, mas enfim. E aí nessa história não tinha, então eu fiquei, caramba. E a gente lendo a sinopse, né, eu via, uma história sobre o início da carreira do detetive, uma história sobre um cão demônio que mata gente. Eu até falei isso pra minha namorada na época, eu falei, eu escolho o cão demônio que mata gente. Só que acabou não tendo tanto destaque pro Sherlock, né? E esse foi um erro meu. Depois foi que eu fui ver um guia e eu vi, olha, é legal você começar realmente por Um Estudo Vermelho, porque além de ser história, trata muito bem sobre a perspectiva do Sherlock. Esse livro aqui, ele literalmente ele tem uma lista que descreve as habilidades do Sherlock. E assim, é encantador. Uma coisa que é muito legal também na narrativa é que ela é descrita através da perspectiva do Watson. Então, toda leitura, na verdade, ela não é como se fosse o Sir Arthur Conan Doyle escrevendo. É como se fosse o próprio Watson mesmo. Tanto que faz com que muitas pessoas ainda hoje, mesmo depois de 100 anos de escrita, ainda acreditem que o Sherlock foi uma pessoa que existiu. Porque é tudo muito crível, é tudo muito real. E isso é sensacional demais. Eu queria dar um adendo só para as edições. Como eu falei, a minha primeira leitura foi O Cão dos Baskerville. E eu gostei muito, muito dessa edição aqui. Da Camelot. Ou Camelot, ou Camelot, não sei, tanto faz. Ela tem um relevozinho aqui, assim, nos nomes. Eu achei isso bem legal. Bem de leve, mas é bem bonitinha. A capa não é dura, né? Mas, assim, ela tem uma certa resistência. O papel é jornal. O tamanho das letras eu amei muito. Ela é bem... não é enorme, mas ela ocupa um grande espaço da folha. E ela tem uma coisa que eu não esperava. Existe um desenhista que ficou muito famoso retratando cenas do Sherlock Holmes, que é o Sidney Paget. E olha só, são desenhos de 1800, velho. 1800, tem alguns de 1900 também, né? Meados de 1800. Olha aqui, esse daqui é de 1904. Um retrato do Sidney Paget, na verdade, do Sherlock Holmes, né? E é muito legal, porque em várias ocasiões tem algumas cenas que o livro descreve e depois eles colocam a imagem do Sidney, né, o desenho dele, e a descrição embaixo da cena que foi narrada anteriormente. Isso eu gostei demais. Agora teve uma coisa nessa edição da Camelot que me fez torcer um pouco o nariz e até atrapalhou um pouco na experiência até eu pegar o ritmo. Que ela não adapta, na verdade, a escrita antiga. Então, os balões de personagem, quando um fala e depois continua a fala ao lado, não é ao lado, é embaixo. Então, para quem está acostumado com a
atual escrita, fica parecendo que é um diálogo, mas não, é tudo de um personagem só, e aí atrapalha um pouco. Eu até pegar o jeito de entender, ah, não, ele ainda tá falando. É muito diferente da escrita comum, né? Porque quem lê aí sabe que quando o personagem continua falando é na mesma linha, né? Mas enfim, ele não. Aqui coloca-se um outro hífen, e aí ainda é o mesmo personagem falando. E outra coisinha que eu notei é que existem algumas palavras no vocabulário do português antigo. Então, palavras como, na verdade está escrito corno. Abaixa aí o espírito de quinta série. Mas nesse sentido, tem algumas outras que eu não vou me recordar, mas uma escrita bem antiga mesmo, e é legal para você sentir a vibe antiga, né, é temporal assim mesmo, mas foi meio estranho para mim, não foi uma surpresa, sabe? E a outra edição é essa da Príncipes, que para mim o único defeito dela é não ter as imagens do Sidney Page, porque eu fiquei mal acostumado com a outra, mas assim, amei muito. A tradução já foi corrigida, aquilo que eu falei, né, da adaptação. Agora é no nosso português, assim, quase que no dia de hoje. E aquilo que eu falei também dos diálogos foi corrigido. É sempre na mesma linha. E aí fica mais fácil de acompanhar, assim, uma narrativa. Eu já fui preparado, não, será que vai ser do mesmo jeito? Mas não. O tamanho das letras, né, é um pouquinho menor do que da outra, mas ainda assim, bem legal. E vamos finalmente falar da história, porque já tô demorando muito. Bom, a trama começa quando o Dr. Watson chega da sua guerra no Afeganistão e depois desses horrores da guerra ele acaba em Londres, mas assim, sem muitos amigos, na verdade sem amigo nenhum. E ele se encontra sempre pagando as diárias no hotel onde ele fica e uma vida um tanto vazia, sem tanta emoção e tal. E o bolso começa a pesar. E aí um amigo que ele encontra lá fala, olha, tem um cara aqui que ele precisa de um aluguel também, mas assim, ele precisa mais de alguém para dividir o aluguel, né? E aí ele fala, me apresenta esse cara. E quem era esse cara? Era o senhor Sherlock Holmes. O encontro dos dois é fenomenal. Você já vê que o Sherlock é um cara... assim, parece mágica as deduções dele, mas depois você vê que faz tudo muito sentido, né? Onde é que chega a chave da trama, né? É quando o detetive consultor Sherlock ele se encontra com um crime onde um rapaz foi encontrado morto numa sala, mas sem nenhum ferimento, nenhum hematoma, melado de sangue e ninguém sabe o porquê. Inclusive tem uma palavra em alemão ao lado. E aí todo mundo fica, ué, como é que esse cara morreu? Não tem mais ninguém aqui? E tipo, ele tá com expressão de horror no rosto. E aí só o Sherlock Holmes pra desvendar todo esse mistério. Agora, assim, é uma leitura que eu super indico porque tem algumas grandes... O marcador caiu aqui. Tem umas grandes reviravoltas, assim, no sentido de revelações mesmo, de como que as coisas aconteceram. A segunda parte do livro todinha é explicando toda a visão do vilão da história, inclusive, que vilão ótimo. Eu amei muito esse vilão. Tem uns momentos que você fala, pô, esse cara não é de todo um mal. O que ele fez é certo? Não é, mas assim, você entende um pouco do porquê que ele fez, né? Não justifica, mas é compreensível. E o senhor Sherlock Holmes em ação ao lado do Dr. Watson também. Às vezes eu até imagino que o Watson é alguém pra gente se identificar mais, porque o Sherlock tá num nível tão acima que você, vendo o Watson pasmo, você fica, tá, ainda bem que não é só eu. Uma leitura muito divertida, acho que eu vou ler pela terceira vez. Eu li também O Signo dos Quatro, que é a segunda história. Assim, é muito boa também, mas não me pegou tanto como Um Estudo em Vermelho. Então fica aqui a minha recomendação e eu já vou encerrando o vídeo porque já foi 10 minutos falando. Eu agradeço a atenção, viu, galera? Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam, o que é que vocês estão lendo também. Eu tô lendo agora, eu fui presenteado pela minha namorada A Piada Mortal, eu acabei de ler. É um clássico, né, do Batman. E tô lendo agora Batman Ego, gostando bastante. Fica pra próxima aí, próximo vídeo. E até mais, galera. Se você gostou, curte. Se não gostou, deixa o dislike também. Qualquer coisa, comenta. E se inscreve no canal. Valeu. Até a próxima.